Gênesis 41, versículo de número 8. Abre a sua Bíblia comigo, Gênesis 41, versículo 8. Quero aproveitar e dar um bem-vindo pastor Vando, pastor Jay, que estão aqui, vieram hoje tomar um café comigo. Que Deus abençoe você, a igreja de vocês, família de vocês. Uma alegria poder recebê-los. A igreja pode aplaudir a Jesus pela vida deles. Glória a Deus. Gênesis 41, versículo 8 em diante, diz assim o texto, nós vamos até o 14. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia quem os interpretasse a Faraó. Repita comigo: ninguém interpretava os sonhos. Olha o que diz o versículo 9. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. E certa noite cada um de nós teve um sonho e cada um tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu. Quem era o jovem hebreu? Quem era o jovem hebreu? Quem era o jovem hebreu? Está escrito José no texto? O que está escrito no texto? Então vamos ler o texto. Havia lá conosco um jovem hebreu. Grite bem forte: servo. Servo do capitão da guarda. Havia lá conosco um jovem hebreu. Servo. Grite bem forte: servo. Servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Versículo 13 e 14. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar, agora está escrito José. Faraó mandou chamar quem? José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Queridos, nós estamos no ano de José e todas as semanas você está sendo ministrado acerca disso. Então, todo esse contexto da história de José você já conhece. Então eu quero ser bem objetivo e sucinto para pregar, e vou direto aos pontos que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero frisar com vocês versículo 8 e versículo 16. É importante você ler esse texto e caminhar com a gente dentro do tema anual, lendo o livro que eu escrevi, porque tudo isso vai compor o nosso aprendizado, o nosso ensinamento nos nossos domingos da família. Olha o que diz o versículo 8. Pela manhã perturbou-se. Quem se perturbou? Faraó ficou perturbado com o sonho que ele tinha. Ele perturbou o quê? O seu espírito. Ele convida todos os sábios, magos, astrólogos, e ninguém consegue interpretar o sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Ou seja, ele tinha pessoas ali ao seu lado capazes. Ele tinha pessoas ao seu lado que poderiam fazer alguma coisa por ele. Ele tinha sábios, ele tinha astrólogos, ele tinha adivinhadores no Egito, mas ninguém interpretou o sonho. Ninguém arriscou falar a respeito do sonho. Agora, José foi chamado diante de Faraó para interpretar o sonho. Faraó tira ele do poço, manda barbear, porque ele estava com a barba grande, ele estava preso. Mandou trocar a roupa dele, porque a roupa dele era de preso, e ele precisava ir diante de Faraó, que é a maior autoridade da época. Então ele não pode ir com qualquer roupa, ele não pode ir com qualquer aparência, ele não pode ir mal cheiroso diante de Faraó, a maior autoridade da época. Então ele vai ter o seu corpo lavado, ele vai ter sua barba feita, ele vai ter as suas roupas trocadas,
E agora ele vai diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, ele vai diante de Faraó por conta de um dom que ele tem. Ele foi chamado diante de Faraó por causa do dom que flui através da vida dele. E quem falou a respeito do dom de José? Quem falou a respeito do dom de José foi alguém que usufruiu do dom de José. José estava no cárcere com o copeiro e o padeiro. E ele interpreta o sonho dos dois. Ele interpreta o sonho do padeiro dizendo: esses 3 cestos que vocês viram são 3 dias, dentro de 3 dias Faraó vai mandar te chamar, vai te enforcar e você não volta mais a servir ele. O segundo, que é o sonho do copeiro, ele interpreta: dentro de 3 dias Faraó vai te chamar e você vai voltar a servir vinho para ele. Você vai voltar a servir no palácio. E aconteceu exatamente como José interpretou. Ou seja, aquele copeiro que foi beneficiado pelo dom de José, esqueceu de José por 2 anos. Ele foi beneficiado pelo dom de José, ele foi servido pelo dom de José, ele desfrutou do dom de José, ele foi livre por causa da interpretação do dom de José, mas quando ele chega no palácio de Faraó, ele se esquece de José. José pediu para ele só uma coisa: quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Ele lembrou de José? Lembrou. No tempo certo. Diga para quem está do seu lado: todas as vezes que você faz um bem a alguém, todas as vezes que você é especialista no que você faz, autoridade no que você faz, responsável no que você faz, transparente no que você faz, na hora da necessidade alguém vai lembrar de você. Porque tem coisas que só faz quem é honesto. E na hora que você precisa de uma pessoa 100% honesta, você sabe a quem procurar. Tem coisa que só faz quem é cheio do Espírito Santo. E quando você precisar de uma realidade onde só alguém cheio do Espírito Santo pode fazer ou realizar, você sabe a quem você vai procurar. Então entenda uma coisa: as pessoas se relacionam com todas as pessoas à sua volta, mas quando elas precisam de algo específico, elas sabem aonde encontrar. E nós precisamos entender outro ponto importante: toda semente que é plantada leva um tempo para crescer e se desenvolver. Aprenda que a semente que você planta hoje, você não come dela amanhã. A bondade que você faz hoje, você não desfruta dela amanhã. A maldade que você faz hoje, você também não desfruta dela amanhã. Tem coisas ruins que nós estamos colhendo agora, que não foi coisas que nós fizemos ontem, foi coisas que nós fizemos um tempo atrás. Então você fez algo de errado há um tempo atrás, agora a sua vida está toda certinha, mas de repente vem algo ruim. E aí você se questiona: mas por que isso agora? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por isso? É porque Deus está dizendo: agora é a única hora que você vai pagar pelo que você fez, mas consegue suportar. Porque se você pagasse pelo que você fez sem ter a presença de Deus, aquilo que você fez te mataria. Mas agora, porque você está na presença de Deus, caminhando com Ele em integridade, você vai colher a consequência de algo errado que foi feito, mas a consequência não vai te paralisar, porque agora você não está sozinho, você está com Deus. Deus vai te perdoar e te abençoar, mas não vai tirar a consequência daquilo que foi feito. Você está aqui ou não? Para ou continuo? Então entenda uma coisa: toda semente tem um plantio. Toda semente tem a semente boa e a semente ruim. A semente boa a gente planta, e qual é o nosso problema? É que às vezes nós não colhemos imediatamente, paramos de plantar. Eu plantei coisa boa, alguém me decepcionou. Eu ajudei fulano e me arrependi. Eu fiz tal coisa e... Fique tranquilo, porque toda semente que você planta tem uma colheita para você colher. Não importa se alguém rejeitou, não importa se alguém foi mal, desleal com a sua semente, ingrato com a sua semente. Toda semente que você plantou vai trazer para você uma boa colheita. José foi esquecido por 2 anos, mas de repente, diga comigo, de repente. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga assim: de repente, uma semente vira colheita.
Chacoalha alguém que está do seu lado aí, me ajuda a pregar, diga assim: meu irmão, de repente, uma semente vira colheita, de repente, Deus faz algo poderoso acontecer, de repente, as coisas de Deus não são do nada, elas são de repente. Mas não tem o de repente para quem não faz nada, tem o de repente para quem está se movendo, tem o de repente para quem está plantando, tem o de repente para quem está avançando, tem o de repente para quem está fluindo debaixo da vontade do Senhor. Então me ajuda a profetizar para alguém, diga assim: se você está plantando, se você está crescendo, se você está avançando, de repente a sua colheita se estabelece, de repente a sua porta se abre, de repente Deus vira o teu cativeiro, de repente Deus faz algo poderoso acontecer, de repente, mas não é do nada. De repente, levou 2 anos. O copeiro lembrou de José. 2 anos José preso, porque ele se esqueceu de José. Só que passaram 2 anos agora, o mesmo que se esqueceu é o mesmo que se lembrou. Agora eu pergunto para você, se ele tivesse lembrado de José no dia depois que ele saiu da prisão, José tinha sentado na cadeira do governo? Por que não? Porque José ainda não estava preparado. Então entenda uma coisa: tem horas que a tua colheita não vem, não é porque você não plantou, não é porque você não tem semeadura, é porque não é a hora certa de Deus trazer a sua colheita, porque se Ele trouxer a sua colheita antecipada, você não está preparado para desfrutar dela e vai perder. Então Ele espera o tempo certo da sua preparação para trazer a colheita que vai manifestar a provisão para a próxima estação da sua vida. Isso é poderoso. Versículo 16, lê comigo. José agora foi lembrado. Olha o que diz o versículo 16. José chega diante de Faraó e Faraó diz assim: olha, você veio aqui por causa de uma coisa. O copeiro falou que você interpretou o sonho dele e aconteceu. O copeiro me falou que você interpretou o sonho do padeiro e aconteceu exatamente como você interpretou. Eu tenho um sonho que está tirando a minha paz, está perturbando o meu espírito. Eu preciso da interpretação e eu sei que você pode. Qual é a resposta de José? Longe de mim. Longe de? Não sou eu. Não sou eu. Como não é você? Você não interpretou do padeiro? Você não interpretou do copeiro? Você não falou exatamente? Não sou eu. Longe de mim. É Deus. Ele me deu o dom. Ele flui o dom através da minha vida. Não sou eu. Quem é? É Deus. É Ele. A glória é dele. A honra é dele. O poder é dele. É Ele que abre a porta. É Ele que fecha a porta. É Ele que faz. É Ele que faz a semente crescer, é Ele quem faz a semente multiplicar, é Ele quem faz a semente germinar. Será que tem alguém aqui que adora, celebra e bendiz o nome desse Deus que é poderoso? É Ele. Tudo é dele, tudo vem por Ele, tudo é para manifestar a glória dele. Agora isso aqui é muito poderoso, irmãos. Por quê? Porque isso aqui vai nos fazer entender algo muito, mas muito importante. Se você entender isso aqui, a sua vida muda. José foi chamado diante de Faraó. Ele está preso. Ele é um escravo. Ele foi levado para o Egito para ser escravo. Ele foi preso, está preso como um preso. Mas José não é escravo e José não é preso. Você está aí ou não? Eu explico. José foi levado como escravo, mas não é escravo. José está dentro de um cárcere, mas não é preso. Diga para alguém que está do seu lado: o que a vida fez com você não se tornou consequência do que você passou. Ou seja, José foi levado como escravo, mas não se tornou escravo.
José estava dentro da prisão, mas não era um preso, porque o ambiente não definiu ele, o problema não definiu ele, a crise não definiu ele, a adversidade não definiu ele. E eu te provo na Bíblia, vamos para a palavra. Todo preso, quando é convidado adiante de uma autoridade e tem poder de fala, barganha segundo a sua habilidade. Todo preso, quando é convidado para ser útil a quem lhe prendeu, vai barganhar por causa do seu dom, a sua liberdade. José foi diante de Faraó, a maior autoridade da época. Se ele fosse um escravo, mentalidade de escravo. Se ele fosse um preso, mentalidade de preso, ele teria uma postura diante de Faraó. Se ele fosse escravo, ele não teria nada para oferecer. Pergunte por quê? Porque escravo não tem o que dar. Por que tem gente que frequenta uma igreja, participa de uma igreja, vive uma igreja, mas não consegue compartilhar nada? Porque tem mentalidade de escravo, não consegue ir além, não consegue viver entendendo que Deus já te deu alguma coisa, que Deus já colocou dentro de você habilidade, dom, que você não é alguém que vem para consumir, você é alguém que vem para compartilhar. Ele já colocou dentro de você habilidade, Ele já colocou dentro de você dom e talento, Ele já colocou na tua mão semente. Agora, se você vai usar o seu dom e talento, aí é com você. Se você vai usar a sua habilidade, aí é com você. Se você vai usar a semente que Ele te deu, aí é com você. Agora, que você tem, você tem. Porque você é criação de Deus, é impossível você não ter. Quem aqui me ouvindo não sabe fazer nada? Impossível. Todos que estão aqui têm uma habilidade. Todos que estão aqui têm um dom. Todos que estão aqui têm o que oferecer. Pastor, mas o meu dom não serve para nada. Eu discordo de você. Talvez você não tenha habilidade para falar para 1000, mas você pode ter habilidade para falar para 10. Talvez o seu dom não pode abrir uma porta para suprir 500 pessoas, mas o seu dom pode abrir uma porta para suprir 5, para suprir 2, para suprir 1. Talvez a sua habilidade não seja para altar, mas a sua habilidade é para servir um ambiente, porque Deus colocou dentro de você uma habilidade, Deus colocou dentro de você uma unção, Deus colocou dentro de você algo precioso e poderoso. Ele é o teu Criador, é impossível Ele ter te feito sem que você tenha o que oferecer. Agora, por que José não vai diante de Faraó como um preso? Porque se ele vai como um preso, ele vai negociar a sua liberdade. Precisa que eu interprete o seu sonho? Então vamos fazer o seguinte: eu interpreto o teu sonho e você deixa eu ir embora livre. Mentalidade de preso. Pergunta para quem está do seu lado: você serve a Deus pelo que Deus é? Ou você serve a Deus condicionado ao que Ele pode fazer por você, depois de você servir a Ele? Você vai descobrir que tipo de mentalidade você tem. Tem gente que está na presença de Deus, porque a presença de Deus pode lhe dar alguma coisa. Quando a presença de Deus para de lhe dar alguma coisa, Ele procura outra presença. Por que tem gente mudando de religião? Porque ele não está na religião pelo que ele acredita, ele está na religião por aquilo que a religião lhe oferece. Então ele está no catolicismo, sai do catolicismo, vai para o espiritismo, está no espiritismo, vai para o evangelho, sai do evangelho, vai para outra coisa. Por quê? Porque ele está sempre atrás da religião, para que a religião dê para ele alguma coisa. Tem gente que está correndo atrás do propósito, não porque ama o propósito, mas porque quer desfrutar daquilo que o propósito dá. É alguém que quer se tornar alguém relevante no propósito, não para que o propósito ajude pessoas, mas para que quando o propósito se manifeste, o propósito traga para ele um benefício próprio. E eu vim aqui nessa manhã para te dizer: quem caminha buscando o benefício do propósito, nunca vai ser usado por Deus com relevância no propósito, porque o propósito que Deus nos dá não é para benefício próprio, o propósito que Deus nos dá é para abençoar pessoas, é para servir o reino, e é para manifestação da glória dele. Tudo por ele, para ele são todas as coisas. O propósito não é para o nosso benefício próprio, o propósito é para a glória dele.
José vai diante de Faraó, e eu vou caminhar aqui porque eu tenho só mais 10 minutos. Escute isso. José poderia ter negociado a sua liberdade, mas ele não vai lá como mentalidade de preso. Ele não vai lá com mentalidade de escravo, ele vai lá com mentalidade de governo. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele carrega, ele sabe do que ele é capaz, e ele sabe quem está com ele. Ele sabe que não morreu no calabouço porque Deus estava com ele. Ele sabe que não morreu na prisão porque Deus estava com ele. Porque foi julgado o padeiro e foi julgado o copeiro, e ele não foi julgado e está lá ainda. Julgaram o copeiro, julgaram o padeiro, mas não julgaram José. Pergunte por quê? Porque quem está com Deus é guardado por Deus. Jogaram José no poço, o poço matou José. Transportaram José como escravo, o transporte matou José. Colocaram José na casa de Potifar, ele foi injustiçado na casa de Potifar. Sabe qual é a sentença para alguém que cobiça a mulher de uma autoridade do Egito? José morreu. Quem que está aguardando ele? Não eram as leis do Egito, porque se fosse as leis do Egito, corda no pescoço e... Só que não julgaram José. Por que não julgaram José? Porque quem estava aguardando José era Deus. O copeiro foi julgado, o padeiro foi julgado, mas José não foi julgado. Ele está lá esperando o quê? O tempo de Deus. Esperando o quê? A hora de Deus. Só que ele é alguém que está dentro do cárcere, mas não está preso no cárcere. Ele é alguém que está dentro da prisão, mas não tem mentalidade de preso. Ele sai daquele ambiente, ele não vai negociar segundo a habilidade que ele tem. Ele decidiu usar a oportunidade não para se beneficiar, ele decidiu usar a oportunidade para honrar a Deus, servindo de uma forma que honra Deus. A pergunta que eu te faço hoje é: com o dom que Deus te deu e a habilidade que Deus te deu, você está honrando quem? Com a unção que Deus te deu e a habilidade que Deus te deu, quem está sendo beneficiado com aquilo que você faz? A segunda coisa que eu vejo aqui, irmãos, é como José se via e como as pessoas viam José. E aí nós caminhamos para essa questão de mentalidade. Escute isso: José não se via como um servo de Faraó. Ele se via como um servo de quem? E porque ele é servo de Deus, ele pode servir Faraó. Agora, se ele é servo de Faraó, ele vai servir Faraó e não vai poder servir a Deus. A quem nós servimos determina o que nós fazemos. Se nós servimos a Deus, podemos através de Deus servir as pessoas. Se nós servimos o nosso prazer, através do nosso prazer nós não conseguimos servir a Deus. Se nós servimos o nosso recurso, se nós servimos a Mamon, nós não conseguimos servir a Deus. Por quê? Porque quem serve a Mamon não consegue servir a Deus ao mesmo tempo. A quem nós servimos determina o que nós fazemos. A quem nós servimos determina as nossas ações. A quem nós servimos determina a nossa mentalidade. José não servia a Faraó, ele servia a Deus. E ele fez dessa oportunidade uma oportunidade para glorificar a Deus. Como o copeiro via José? Versículo 12. Coloca para mim o versículo 12 no telão, isso. Vamos lá, porque eu fiz vocês lerem, agora vocês vão entender por que a gente tem que ler certo. Havia lá conosco um jovem hebreu. Quem está lá dentro da prisão? Ele não falou, tinha lá comigo na cela outro preso. O que ele falou? Um jovem hebreu. Quem era o jovem hebreu? Sabe como o copeiro viu José? Ele não viu José como mais um preso. Ele não viu José como alguém encarcerado. Ele falou, tinha um jovem lá que servia o capitão. Agora, por que ele não viu José como preso, meu irmão? Essa é a pergunta. Porque José estava dentro da cela fazendo o quê? Servindo. Ele falou, ele não é um preso, ele está lá servindo o ambiente. Ele deve ser algum comandante ou alguém que está fazendo alguma coisa. Por quê? Ele não está amarrado como os outros presos, ele não está algemado como os outros presos, ele está servindo a cela. Ele é um servo do capitão. Você está aqui ou não? Diga para alguém que está do seu lado: o que você faz determina o que você é. Alguém que está vendo o que você faz na rua vai dizer que você é cristão ou ímpio?
Eu vou vir para esse lado aqui para não ficar pesado. Aquilo que você faz lá na tua empresa está dizendo que você é o quê? Aquilo que você está fazendo com o seu casamento está dizendo que você é o quê? Porque aquilo que nós fazemos determina o que nós. Você não pode dizer que é crente e ter uma atitude de ímpio. Você não pode dizer que você é cheio do Espírito Santo quando você toma uma decisão. Você toma uma decisão como alguém que é carnal. Você não pode dizer que é alguém que serve a Deus, mas depois que serve a Deus reclama do seu serviço. Por quê? Não é o que você faz, é como você faz. Você está aqui ou não? Eu posso parar por aqui e a gente continua domingo. Como que o copeiro via José? Diga comigo, como servo. Como José se via? Como servo. Como o copeiro via ele? Como ele se via? Ele não se via também como preso. Falou, sou servo de Deus. Estou aqui, mas não faço parte desse lugar. Estou aqui, mas esse lugar não me define. Estou aqui, mas não vou me adaptar ao que tem aqui. Estou aqui, mas não vou viver como os que vivem aqui. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou aqui, mas não vou viver como quem vive aqui. Eu estou aqui, mas estou aqui de passagem, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Ele tem para mim, e eu sei o que Ele vai fazer na minha vida. Você está na prova, mas não deixa a prova transformar você em alguém miserável. Você está na batalha, mas não deixa a batalha se tornar você naquilo que você não é. Seja alguém chamado por Deus, usado por Deus, para fazer a diferença, independente do ambiente. Será que tem alguém aqui para dar glória nessa manhã e me ajudar a pregar? Ele era um servo. Irmãos, eu faço uma pergunta para você. Como as pessoas te enxergam quando você está servindo? Como alguém que está sendo obrigado a servir? Ou como alguém que está desfrutando do prazer de servir? Como que as pessoas te veem servindo? Elas olham para você e dizem assim, olha, está aí uma marionete que está servindo de graça, trabalhando de graça, fazendo de graça? Porque a sua postura demonstra isso? Ou quando você está servindo alguém, diz assim, o Espírito Santo está fluindo através da vida daquela pessoa. Olha, quando ela está aqui o ambiente é diferente. Quando ela põe a mão, tudo prospera. Quando ela está envolvida na ação, o céu é glorificado. Como você se vê servindo? Porque tem como as pessoas nos veem e tem como nós nos vemos. Eu me sento às vezes na mesa de pessoas para dar gestão empresarial. E quando eu me sento na mesa para dar gestão empresarial, alguém olha para mim e diz assim, pastor, que desperdício de talento. Porque se você estivesse dirigindo uma empresa, o senhor estaria muito, mas muito bem. Aí eu falei, é porque você está me vendo como alguém que usa o dom para benefício próprio. Mas não me vejo assim. Então, tem como as pessoas te veem e tem como você se vê. Porque às vezes a forma como as pessoas te veem faz você se ver como um coitado, faz você se ver como alguém que está fora do ambiente. Por quê? Porque quando o olhar das pessoas sobre você altera o olhar que você tem sobre você, você muda o que você faz para agradar quem está te vendo. Agora, quando você sabe quem você é, quando você sabe o dom que você tem, e quando você sabe o para que Deus te deu o dom que você tem, então o olhar das pessoas sobre você não altera o seu olhar sobre você e o que você faz com o que Deus te deu. Você se vê como escravo, porque se você se vê como escravo, você não tem nada a oferecer.
Agora, se você se vê como servo, você entende que Deus vai fazer milagres, e os milagres que Ele vai fazer, vai passar pela mão dos servos. Então, se você se vê como um servo, se prepare, porque o próximo milagre que vai se manifestar, vai ser através das suas mãos, vai ser através da sua vida. Levante as suas mãos que eu estou profetizando, e principalmente se você serve nessa casa, esteja preparado, porque 2026 vai passar pela tua mão milagre, porque Deus vai usar a mão de quem está servindo para viver milagres nesse lugar. Se você crê, por favor, celebra Ele, glorifica Ele, bendiz o nome dEle. Oh, meu Deus. Eu estou partindo para o final já. Repita comigo: Deus só usa quem está sarado e aprendeu com as suas dores. Olha para alguém que está do seu lado e profetiza isso: Deus só usa quem está sarado e aprendeu com as suas dores. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos pregar juntos agora. Quem causou dor para José? Vamos listar? Quem? Os irmãos, quem mais? A esposa de Potifar, quem mais? O Egito, pelo menos 3, vamos usar esses 3 aqui. Quem causou a primeira dor para José? Os irmãos. Quem causou a injustiça com José? Qual é o ambiente que está castigando José? Qual é o ambiente que está prendendo a liberdade de José? O Egito. Então nós temos os irmãos de José que venderam ele. Nós temos a esposa de Potifar que cometeu uma injustiça contra ele. E nós temos o Egito, o principal ambiente que está travando José e o que José está vivendo. Agora, vamos olhar para esse cenário. José, quando governa, ele castiga os irmãos ou serve os irmãos? José, quando governa, ele castiga Potifar e a mulher de Potifar, ou ele serve Potifar e a mulher de Potifar? Em que parte das escrituras você viu José indo atrás da mulher de Potifar para culpar ela? Falou: agora quem está no governo sou eu, e você me prendeu injustamente, agora chegou a minha vez. José agora está diante de uma interpretação que Deus deu para ele. Qual é a interpretação que Deus deu para ele? 7 anos de bonança, 7 anos de escassez, o Egito vai quebrar. José falou: vou ficar 7 anos aqui deitadinho na prisão, só vendo o Egito quebrar. Porque quem não me ajudou a sair da prova, agora vou assistir de camarote, ver eles se arrebentarem. Foi isso que José fez? O que José fez? Ele teve misericórdia de quem? Do povo. Ele teve misericórdia de quem? De uma nação. Ele teve misericórdia de quem? De quem está no ambiente e porque não tem a maturidade suficiente, está governando o ambiente de forma equivocada. Gente que está falhando, gente que está errando, gente que está usando a autoridade de forma equivocada. Ei, só tem um jeito de nós mudarmos a forma que alguém está servindo equivocadamente. Pergunte: como, pastor? Se levantando para servir no lugar. Sabe por que eu pastorei hoje? Pergunte por quê? Porque eu cansei de ver os pastores fazendo bobagem, eu me levantei para fazer a minha parte. Talvez você está vendo um voluntário que faz uma bobagem aqui, e aí você senta para reclamar o que ele faz. Você não vai mudar a realidade dessa forma. Como que você muda essa realidade? Se levantando para servir no lugar dele, mostrando para ele como é que faz com amor e com excelência. Você está vendo um líder aqui na igreja se levantar e fazer bobagem, e você não vai resolver o problema criticando ele, falando sobre ele, questionando a respeito dele, levando informação sobre ele para o ambiente da tua casa, para o ambiente das amizades que você tem, mas você vai mudar essa realidade, se levantando para servir com amor, se tornando um líder. E quando você se torna um líder, você vai ser tão excelente no que você faz, que você não vai permitir mais que as pessoas façam bobagem no ambiente onde você lidera. Diga para quem está do seu lado: pare de olhar para o sintoma e olhe para a causa. A febre é o sintoma, a doença é a causa. Eu vou reclamar e aí o pastor vai tirar alguém que está liderando. Você está cuidando do sintoma. Que ainda que o pastor tire alguém que está liderando mal, ele não vai tirar o problema do ambiente.
É por isso que, como pastores, a gente não trabalha com os sintomas, a gente trabalha com a causa. Porque não adianta você dar recurso para alguém se você não der mentalidade para alguém cuidar do recurso. Então, melhor do que você dar dinheiro é você dar educação. Ontem eu estava conversando com o pastor Guilherme Batista, que está fazendo um trabalho maravilhoso na ilha de Marajós. Lugar de abuso infantil, lugar de escravidão, de miséria. E ontem, conversando com ele, ele me falou assim: pastor, nós reformamos uma casa, nós demos colégio, nós demos ambiente para as crianças, reformamos ambientes, demos comida, demos roupa, demos tudo, e as pessoas não mudam de realidade. Aí Deus falou comigo algo muito importante: em vez de você gastar dinheiro dando roupa, em vez de você gastar dinheiro dando casa, em vez de você gastar dinheiro dando comida, planta uma escola. Porque você só vai mudar a realidade do povo se você der para eles uma mentalidade nova. Então investe na mentalidade. Começa fazendo as crianças entenderem que elas não são miseráveis e não são escravas. Começa fazendo as crianças entenderem que elas vão crescer e vão viver uma realidade diferente dos pais. As crianças vão crescer com mentalidade de governo e vão libertar os pais que estão com mentalidade de escravidão. Diga para quem está do seu lado: é por isso que a igreja está investindo em teologia, em inglês, com projetos para as crianças. Pergunte por quê? Porque as crianças vão crescer inteligentes, com mentalidade de governo. Elas vão mudar a realidade da vida dela, vão mudar a realidade dos pais, vão mudar a realidade do bairro, vão mudar a realidade da cidade, e vão avançar debaixo do governo para fazerem a diferença na sociedade. Você está aqui ou não, irmão? O que você faz quando você sai da fase da rejeição demonstra o que você se tornou na fase em que você estava sendo rejeitado. O que você faz depois que você sai da fase da rejeição determina o que você se tornou enquanto você estava sendo rejeitado. O que você faz na fase da bonança determina o que você se tornou enquanto Deus estava te abençoando. Escute isso. Às vezes nós estamos colocando condições para servir, para usar o nosso dom. Às vezes nós estamos colocando condições naquilo que Deus tem nos entregado. Sabe o que nós precisamos entender? Nós não podemos deixar a fase que nós vencemos nos transformar no que nós enfrentamos do processo em que nós estávamos batalhando. Aprenda que o dom que Deus te deu, Ele te deu para que você possa governar. Aprenda que a habilidade que Deus te deu para que você possa servir as pessoas. O que você é vai mudar o ambiente onde você está. O que você é vai governar as atitudes que você tem. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 39, versículo 2. Escute isso. Gênesis 39, versículo 2. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. José era um homem o quê? Próspero. Ele estava como escravo na casa de Potifar, mas não se sentia escravo, era próspero. José estava no cárcere, era próspero. José, quando entrou na cadeira do governo, está multiplicando a prosperidade. Ele era próspero como escravo, ele era próspero como preso. Quando sentou na cadeira do governo, ele multiplicou a prosperidade, porque ninguém pode dar diferente do que é. José não se tornou alguém próspero quando começou a governar. José já era próspero, independente do ambiente de onde ele passava. Se torne aquilo que Deus te chamou para ser. Você é um filho amado, amém, irmãos? Só que às vezes você esquece disso e fica mendigando a atenção de algumas pessoas. Você é um filho, uma filha amada. Pare de ficar mendigando aquilo que você não precisa. Você é completo em Deus.
Você é alguém que foi chamado por Deus para usar o seu dom e talento para glorificar a Ele. Não deixe o seu dom e talento ser utilizado para algo que não vai glorificar o nome do Senhor. Porque alguém que é usado para multiplicar para Deus também é usado para multiplicar para o diabo. Olha para os maiores homens de Deus que um dia estavam no altar. Vocês vão observar que eles também são as maiores ferramentas na mão do diabo. Olhe para a gente que já passou pela igreja e abençoou muito a igreja. Gente que já cantou nos altares da igreja. Gente que já foi referência na música gospel e hoje está sendo referência nas mãos de Satanás. Então entenda uma coisa: o dom é o dom, Deus não toma. Ou nós usamos o dom para glorificar a Deus, ou nós usamos o dom para glorificar o inferno. Mas o dom vai estar lá. Ou você usa o dom para colocar gente da igreja, ou você usa o dom para tirar gente da igreja, ou você usa o dom para viver bem com a tua família e glorificar o nome do Senhor, ou você usa o dom para destruir a sua família e outras famílias com o dom que Deus te deu. Essa é a verdade. Deus não toma o dom. Deus não toma o dom. Diga para quem está do seu lado: a mentalidade que você tem determina a postura que você tem no ambiente onde você está e no ambiente para onde você vai. Não é o lugar que te dá prosperidade, é a sua mentalidade que traz prosperidade para onde você está. Paulo e Silas, eles estão presos, apanharam, foram chicoteados, pararam de adorar, porque a condição não muda o adorador, a realidade não muda o adorador. A escassez não muda o adorador. O adorador que é adorador verdadeiro adora quando tudo vai bem, adora quando tudo vai mal, adora quando está sendo honrado, adora quando está sendo perseguido, adora quando tudo está calmo, adora quando está apanhando. Paulo e Silas apanharam, estão presos, mas não são presos, são adoradores. Estão no cárcere, mas não têm mentalidade de cárcere, eles são adoradores. Porque são adoradores, não vão ficar no cárcere. Porque lugar de adorador é aonde? Adorando. Aí Deus vai lá e fala assim: esse ambiente não é para você, vou tirar eles daí. Porque um adorador não combina com o cárcere. Aí Deus fala assim: ó, vai lá e liberta os meus filhos. Porque eles são adoradores, eu preciso colocar eles no lugar onde eles fluem. Daniel foi chamado por Deus para quê? Para ser um adorador, para ser alguém que governa, para ser alguém que é autoridade. Só que Daniel foi para a cova dos leões. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, mas ele era escravo. Ele foi levado como escravo, mas não vive como escravo. Ele foi levado como escravo, mas não está com mentalidade de escravo. Foi para a cova, injustamente. Os leões estão lá para devorar ele, mas devoraram ele? Por que não? Porque os leões só devoram escravos. Diga para quem está do seu lado: o fogo que queima fogo tem como queimar o fogo de Deus? Mandaram fogo na fornalha. Queimou a marra de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles estão presos, mas não são presos. Eles estão no cárcere, mas não fazem parte do cárcere. Eles são uma tocha viva fora do cárcere e são tocha viva dentro do cárcere. Manda fogo para queimar ele. Queima a corda, pode queimar a roupa, mas não queima ele, porque não tem como queimar o fogo com fogo. Você está aqui ou não, irmão? Não tem como alguém algemar quem está livre. Paulo e Silas estão na prisão. Os presos estão lá, algemados, com grades na frente. Prisão física, prisão de mentalidade. A palavra foi liberada. Quem foi liberada? A palavra faz o quê? Liberta. Os presos ouviram o quê? A palavra fez o quê com eles?
libertou eles. Agora eles não têm algema, agora eles não têm grade e não fugiram do presídio. Por quê? Porque quem foge do presídio é preso. Alguém que está dentro do presídio, mas agora teve a sua mentalidade liberta, não vai sair como fugitivo. Por quê? Porque o que prendia eles não era grade, o que prendia eles era mentalidade. Agora que eles receberam a palavra, eles estão livres aqui. E porque estão livres aqui, não vão fugir. A cela abriu, o preso foge. A cela abriu, eles não fugiram. A algema caiu, o preso foge. A algema caiu, eles não fugiram. Por quê? Porque eles nunca foram presos. Eles só estavam ali por um momento. Me ajuda a pregar, mas olha bem na botica do olho desse irmão que está do seu lado e diga assim: essa prova que você está passando não vai transformar você naquilo que você não é em Deus. Essa prova que você está passando vai arrancar o que você tem de Deus, e aquilo que você tem de Deus vai mudar o ambiente onde você está, vai mudar as pessoas à sua volta, vai mudar a geografia onde você está, porque você não se torna a prova que você está vivendo. Se você está anotando, anote isso. Não é o ambiente e as coisas boas que te tornam próspero. É a prosperidade que você carrega que faz você ser bem-sucedido, independente do ambiente e das coisas boas. Eu vou repetir. Não é o ambiente e as coisas boas que te tornam próspero. É a prosperidade que eu carrego que me faz ser bem-sucedido, independente do lugar e das coisas boas. E eu finalizo aqui, o louvor pode subir comigo, eu só tenho mais 3 minutos. Entenda algo importante, irmãos. O serviço que eu faço, se honra a Deus, o serviço que eu honro a Deus, faz Deus repetir o processo para me honrar. Eu vou repetir. O serviço que eu faço que honra a Deus, faz Deus repetir o processo para me honrar. Pastor, prova isso na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Abre comigo a sua Bíblia aí, livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve o quê? O que Nabucodonosor teve, Dani? Faraó sonhou. Fala aí, papai. Papai. Foi tímido, de novo, agora sem timidez. Papai! O que Faraó teve, irmãos? O que Nabucodonosor está tendo? O sonho fez Faraó ficar como? O sonho de Nabucodonosor está fazendo ele ficar como? O sonho que José interpretou, ninguém interpretava. O sonho que Nabucodonosor está tendo, quem está interpretando? O processo está repetindo, sim ou não? É o mesmo processo. O Deus que fez uma vez, pode fazer. Versículo 27 e 28. Daniel, olha o que diz o texto. E Daniel respondeu: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual o rei lhe perguntou. Mas existe o quê? Existe o quê? José, quando foi interpretar o sonho, ele falou que era quem, meu irmão? Servo do Deus vivo. José falou assim: olha, não sou eu, é? Daniel falou: não sou eu, é? O dom é o mesmo. As pessoas são diferentes, mas quem recebe a glória é a mesma pessoa, é? Diga para quem está do seu lado: sabe o que vai fazer o dom de Deus fluir sobre a sua vida? A quem você atribui a glória do seu dom.
o dom que Deus te deu pode prosperar você, pode abençoar você, pode fazer você andar. Eu sei que Deus colocou um dom na minha vida para comunicar, e eu posso usar esse dom para muitas coisas. Eu posso usar para fazer palestra, eu posso usar para persuadir pessoas, eu posso usar para levantar recurso, mas eu sei para que Deus me deu essa habilidade. Tudo isso pode vir no pacote, mas o propósito precisa ser o centro de todas as coisas. O dom que Deus te deu pode abençoar a sua casa, pode abençoar a sua família, pode abençoar as pessoas à sua volta, mas nunca se esqueça que a centralidade do seu dom e daquilo que Deus colocou nas tuas mãos precisa honrar e glorificar o nome dEle. Alguém que olha para você não pode olhar para você e dizer que a habilidade é sua. Precisa olhar para você e saber que a habilidade é de Deus. Daniel poderia ter tido mentalidade de preso. Chega diante de Nabucodonosor e vai dizer o quê? Eu interpreto sonho, você me deixa embora? Eu interpreto o sonho. Magro, astrólogo, sábio, ninguém interpretou. Eu interpreto, você me deixa voltar para a minha terra? Não foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele não tinha mentalidade de escravo. Sabe o que está acontecendo aqui no cenário de Daniel? Nabucodonosor está tão irado que ele tem sábio, mago, astrólogo, ninguém interpreta o sonho. Sabe o que ele faz? Manda matar todo mundo. Lê o texto, Daniel capítulo 2. Ele dá um decreto: mande matar todos os sábios, magos e astrólogos. Sabe o que Daniel fez? Não mate ninguém. Deus vai trazer a solução. Sabe o que Daniel poderia fazer? Poderia deixar toda essa galera que está prejudicando ele morrer. Mas sabe o que Daniel fez? Usou o dom que Deus deu a ele para glorificar o Senhor e para livrar toda essa galera que está se levantando contra ele. Ele falou: Nabucodonosor, não precisa matar ninguém, nós vamos jejuar, nós vamos orar, e sabe o que vai acontecer? Deus vai dar a interpretação desse sonho. O que ele fez? Usou a oportunidade para glorificar a Deus, usou a oportunidade para bendizer o Senhor, usou a oportunidade para manifestar a glória do Senhor. Sabe por que ele fez isso? Porque ele estava sarado, e ele decidiu que ele iria interpretar os sonhos para poupar as pessoas que fizeram mal para ele. Ele estava sarado, e quem está sarado abençoa até quem não merece. Quem está sarado cuida de quem lhe feriu. Quem está sarado levante as mãos para fazer a diferença na vida de alguém. Deus fez com José, Deus fez com Daniel, e eu vim aqui nessa manhã para profetizar: Deus fará na tua vida. O Deus que fez uma vez vai fazer de novo. O Deus que usou Daniel, usou José, é o mesmo Deus que vai usar a minha vida e vai usar a sua vida. Se você quer, meu irmão, dá um pulo dessa cadeira aí, celebrando, bendizendo e exaltando ao Senhor. O Deus que fez uma vez vai fazer de novo. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Deus vai criar um problema que só o seu dom vai conseguir trazer a solução. Deus vai criar um problema que só aquilo que você carrega vai ser a resposta. Deus vai criar um problema no ambiente onde você está, para que você possa usar o dom que você tem, não para honrar você e o que você faz, mas para honrar Ele e fazer o nome dEle ser celebrado. E quando você usar aquilo que Ele te deu para fazer o nome dEle ser glorificado e celebrado, Ele também vai honrar você. Feche seus olhos com as suas mãos erguidas. Comece a adorar o Senhor e declarar: eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ei, eu vim aqui nessa manhã declarar: toda a escassez vai cair por terra. Você não vai caminhar pelo recurso, você vai caminhar pelo propósito. O recurso vai ser consequência. Você não vai ser algemado pelo recurso, você não vai ser movido pelo recurso. O recurso vai mover o que você faz, vai mover o que você consegue.
constrói. O recurso vai ser usado para avançar. O propósito não vai ser usado para avareza e destruição. Eu vim aqui nesta manhã profetizar para alguém que vai caminhar debaixo do favor, debaixo de leveza, debaixo de unção, debaixo de governo e debaixo de prosperidade. Se é você essa pessoa, por favor, dá um glória mais alto nessa manhã. Celebra com mais força. Enche o pulmão para adorar ao Senhor. Ele está abrindo os céus aqui nessa manhã. Quem tem glória dá glória, quem é adorador adora, quem celebra celebra, quem dá glória dá glória, quem reclama reclama, quem dá glória dá glória, quem cria problema cria problema, quem cria solução cria solução, quem caminha como escravo é escravo, quem caminha como libertador é libertador. Eu vim aqui nessa manhã dizer: caminhe com aquilo que você é, com a essência que Deus te deu, e Ele vai te ajudar a governar no ambiente onde você está. Será que tem alguém aqui para adorar Jesus? Será que tem alguém aqui para celebrar Jesus? Oh meu Deus, vai dando. Oh meu Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós chamamos, Pai, nós chamamos Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Enche o pulmão para gritar agora. Para ele. Enche o pulmão com toda a força para declarar nessa manhã. A Ele a glória, vamos com toda a sua força. A Ele a... Que o Espírito Santo te enche enquanto você adora. Que o Espírito Santo te renova enquanto você adora. Que o Espírito Santo mude a sua mentalidade enquanto você adora. Aonde estão os livres aqui nessa manhã para gritar para Ele, celebrar para Ele? Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Vamos, IBF, com toda a força. Deixa o céu ouvir a tua adoração. A Ele a glória. Deixa o céu ouvir o seu clamor. A Ele a glória. O adversário da tua alma vai ter que abrir caminho para você. A Ele a Ele vai ter que abrir caminho para o adorador. glória para sempre. Amém. A Ele, a Ele, a Ele. A Ele a
aleluia. Celebrar o Senhor com toda a tua força. Enquanto o louvor vai crescer essa música, você vai dar glória. 1 minuto para você glorificar, vamos. Nós te exaltamos, Pai. Vamos. Eu quero ouvir o teu glória, o teu aleluia, vamos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Obrigado, Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive. Se você pode, celebra Ele com toda a tua força. Ele reina. Só o Senhor é Deus. Celebra Ele com toda a tua força. Aleluia. Abraça aí pelo menos 3 pessoas. Diga assim: o adversário da tua alma vai abrir caminho para você essa semana. Abraça aí pelo menos uns 3, 4, profetiza. Diga: essa semana vai ser leve, vai ser próspera, vai ser abundante, vai glorificar o nome do Senhor. Essa prova não vai atrapalhar quem você é. Quem você é vai transformar essa prova. Amém? Você está aqui ou não?